Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto angiologia. Vamos falar um pouco sobre anjos. Algumas pessoas, alguns irmãos me perguntaram sobre o assunto e eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre esse aspecto. Tentar trazer aí um pouco mais de conteúdo para vocês. É um assunto relevante, tenho certeza que ajudará a você crescer na fé, ajudará você a entender um pouco mais esse universo angelical. E algumas pessoas, como eu falei, me fizeram algumas perguntas relacionadas aí ao assunto anjo. Eu então resolvi juntar todas as questões, ou boa parte delas, e fazer um vídeo único aqui, né, para tentar ajudar os irmãos a compreenderem esse assunto. Quais foram as perguntas mais frequentes? As perguntas mais frequentes foram: o que significa a palavra anjo? Quando foram criados? Quando ocorreu a queda deles? Qual é a natureza dos anjos? E outras perguntas que nós vamos responder. Mas essas foram as mais principais. Talvez você que está assistindo esse vídeo também tenha essas perguntas como sendo aí um dos tópicos primários da sua lista, tá bom? Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu comentário e o seu like nesse vídeo, pois fazendo isso nos ajudará a crescer e também fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que, assim como você, têm dúvidas e quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Bom, eu acho que o importante é começarmos então pela própria palavra anjo. Qual é o significado dela? Bom, a palavra anjo tem origem no termo grego, que é angelos, e significa mensageiro. Sendo assim, eu acho que é importante entendermos também, quando eles foram criados. É interessante notar que os anjos eles foram criados primeiros do que os homens. Foram criados primeiros do que até mesmo o planeta Terra. E nós podemos notar isso quando Deus ele cria a Terra. Olha o que diz o texto de Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isso ocorreu, esse evento, quando Deus estava criando a terra. Então veja, quando Deus estava criando a terra, os anjos já estavam ali com Deus e estavam se alegrando pela criação que Deus estava fazendo. Estavam cantando e rejubilando. Então assim podemos entender que os anjos foram criados primeiros do que a terra e consequentemente primeiro do que os homens. Sendo assim também, nós podemos já entender que a queda dos anjos também ocorreu antes disso. Por quê? Porque depois que Deus ele cria a terra e depois há a queda do homem, Satanás ali na forma de serpente, que era um anjo, já estava atuando. Então a criação e a queda dos anjos foram antes da criação da terra. Não podemos dizer especificamente quando, mas é importante ressaltar que esses eventos, a criação e a queda dos anjos, foram antes da criação do planeta Terra e também dos homens. Bom, agora nós devemos olhar um pouco para a natureza dos anjos, já que entendemos o significado da palavra, a criação e a queda deles. Agora devemos olhar para a sua natureza. Os anjos são seres espirituais. Como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, olha o que diz o texto. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui nós podemos entender que os anjos são seres espirituais, sendo assim diferente de nós, seres humanos. Eles não sentem necessidades humanas, como fome, sede, sono, cansaço. Por quê? Porque são anjos, são espíritos. Então eles não
comungam dessas necessidades. Agora, é interessante notarmos que a Bíblia diz que nós, depois do arrebatamento, quando nós seremos ali glorificados, teremos um corpo como de Cristo. Teremos um corpo glorificado, um corpo espiritual. E assim, nós seremos como os anjos. Não que nós nos tornaremos anjos, mas nós seremos como eles em natureza. Olha o que diz Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então nós podemos entender aqui que nós seremos como os anjos, tá bom? Não seremos anjos, mas seremos como eles em natureza. Outra coisa importante ao lermos esse texto que acabamos de ler é notarmos que os anjos, eles não se reproduzem. Então aquela história que dizem por aí que os anjos coabitaram com as mulheres e nasceram aí os nefilins, os gigantes, biblicamente ela não pode ser apoiada, porque anjos, eles não têm aí sexo. No caso, eles são assexuados, né? Eles são espíritos, eles não têm, eles não são anjos e anjas, por assim dizer. Eles são espíritos ministradores. Então nós vemos que a ideia que se falam por aí, que os anjos coabitaram com as filhas ali dos homens e reproduziram então esses gigantes, os nefilins, na verdade, biblicamente isso é impossível. E quem disse essas palavras foram o próprio Jesus Cristo. Bom, outra coisa importante são as características dos anjos, pois eles são seres altamente inteligentes, eles são adoradores de Deus, eles são altamente fortes, falando, né? Então, assim, essas são as características dos anjos, eles são seres espirituais. Então, essas características pertencem aos anjos. Nós podemos ver que essas características formulam eles. Então eles são inteligentes, são adoradores de Deus. Isso é importante, que eles estão ali, eles são seres que estão ali para servirem a Deus. E como nós falamos, eles também são seres super fortes, né? Quando nós vemos ali em Mateus capítulo 28, versículo 2, na ressurreição de Cristo, nós vemos ali o que? A remoção da pedra. E essa pedra tem uma característica muito grande, né? São dimensões enormes. Quase 2 metros de espessura e pesando ali cerca de quase 4 toneladas. Então assim, olha o que diz o texto em Mateus 28:2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então essa pedra, como nós falamos, ela é muito grande e ela era muito pesada e um anjo só conseguiu removê-la. Outra coisa muito importante também, como nós falamos, que eles são seres inteligentes e realmente são seres inteligentes, mais inteligentes do que os próprios homens. Agora, olha só que interessante. Os anjos, embora eles sendo espíritos, eles não são oniscientes. Eles têm essas limitações, por assim dizer. É importante falar isso. Eles não são onipresentes. Eles têm ali então as suas demarcações. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que às vezes as pessoas acham que os demônios conseguem ler os nossos pensamentos. Que os demônios podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por que eu estou falando em demônios? Porque os demônios nada mais são do que anjos caídos. E outra coisa muito importante é entendermos que os anjos, sendo eles agora demônios ou anjos que não perderam seu estado original, eles são criaturas e são inferiores a Deus. Então algumas pessoas tentam colocar Satanás e seus demônios na mesma altura, como se tivesse o mesmo poder de Deus. Isso é bizarrice, falarmos que um ser criado tem o mesmo poder do que o seu criador. Então assim, os anjos, eles tiveram e eles têm um papel importante. Após a sua queda, eles continuam sendo criaturas de Deus, tá bom? E eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, eles não são onipotentes, tá? Eles têm sim uma certa força, eles têm sim uma certa inteligência, eles têm sim um algo, mas eles não são
maiores do que Deus em nada. Tanto é que eles são uma criatura. Outra coisa que nós precisamos também trazer aqui para esse vídeo é a hierarquia que existe entre os anjos. A Bíblia ela nos fala um pouco sobre essa hierarquia. Eu queria repassar aqui para vocês para que vocês também cresçam nesse conhecimento. Praticamente a Bíblia nos fala e aparece na Bíblia 3 categorias. Aparece os querubins, os serafins e os arcanjos. Vamos começar então pelos querubins. Os querubins, mais do que qualquer outra coisa, eles estão ou são destinados para revelar o poder e a majestade e a glória de Deus. São especialmente guardiões do trono de Deus e embaixadores extraordinários de Deus. Servem na obra da reconciliação também. Em Gênesis capítulo 3, 24, podemos ler o seguinte: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de suas espadas que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. 2 Reis 19, 15. Eu citei esses 2 versículos para que você possa ver aí a interação dos querubins. Bom, a outra categoria que aparece na Bíblia são os serafins. Os serafins parecem estar preocupados com a adoração a Deus e a sua santidade. Eles conduzem o céu na adoração a Deus. E podemos ver isso em Isaías capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz o texto. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos aqui então que a função dos serafins seria mais preocupadas com essas atividades. E a terceira, que nós podemos chamar de arcanjos, os arcanjos, essa expressão ocorre 2 vezes nas escrituras, em Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 e também em Judas versículo 9. Olha o que diz os textos: Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvia a voz do arcanjo e ressoava a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo incomatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Bom, então aqui nós podemos ver as 3 classes, ou por assim dizer, de anjos que a Bíblia cita. Agora, como nós falamos que a palavra anjo ou ângelos significa mensageiro, os mensageiros aqui existe uma grande discussão. Para muitos, os mensageiros são também os arcanjos. Para os outros, mensageiros é uma categoria diferente, não é o mesmo que os arcanjos. Então eles costumam a dizer que há então essa divisão de anjos mensageiros para anjos arcanjos. Outros costumam dizer que são as mesmas coisas. Por exemplo, Gabriel é considerado um arcanjo. Por isso, muitos desconsideram a categoria mensageiros. Mas a Bíblia não diz que Gabriel é um arcanjo. Ele é considerado um mensageiro principal de Deus. Então tem essa discussão e muitas pessoas debatem sobre isso para tentar chegar a um consenso, dizendo que Gabriel ele é um mensageiro especial de Deus e ele não seria então um arcanjo. E nós podemos ver esse trabalho especial de Gabriel em Daniel capítulo 8, versículo 16, Daniel 9, 21 e Lucas 1, 19 e versículo 26. Olha o que diz esses textos. E ouvi uma voz de homem de entre as margens de Ulai,
o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então aqui nós podemos entender, Gabriel ele é um anjo mensageiro especial da parte de Deus. Ele não é um arcanjo. Então aí fica essa discussão e pelo que nós podemos entender, me parece que Gabriel ele não é mesmo um arcanjo, mas é esse mensageiro especial da parte de Deus para trazer aí as boas novas aos servos de Deus. Agora, assim, espero que até aqui você tenha entendido, né, essas categorias, a função de cada um sobre Gabriel. E é importante entendermos uma coisa que acontece, eu acho que muito na nossa geração, é um grande equívoco de alguns pregadores, de algumas pessoas, acharem que podem dar ordem aos anjos, arcanjos, querubins e coisas afins. Algumas pessoas têm o costume de dar ordem aos anjos. E a Bíblia nos deixa muito bem clara qual a ideia. A ideia é que o próprio Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E não nós darmos ordem aos anjos de Deus. Porque assim nós estaríamos invertendo a autoridade de Deus. E nós entendemos que Deus ele dá as ordens melhores do que nós. Então assim, nós não damos ordem aos anjos. Como algumas vezes nós já vimos em algumas pregações, as pessoas dizendo, coloca 2 anjos aqui no púlpito, coloca um anjo na porta, um anjo no meio da multidão, ou envia um anjo lá na minha casa, e coisa e tal. E principalmente que existe agora na nossa geração esse negócio de batalha espiritual, né? Então fica essa coisa de dar ordem aos anjos. Então assim, é importante entendermos isso. Nós não damos ordem aos anjos, mas o próprio Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Entendemos também que Deus ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Eles estão ao nosso serviço, porque Deus assim o quis. E há algumas igrejas que chegam até venerar esses anjos, colocando aí cadeiras no altar para que simbolicamente ou na cabeça deles verdadeiramente esses anjos se assentem nessa cadeira no momento do culto. Isso é verdade. Porém é uma coisa terrível. Então assim, espero ter ajudado você um pouco sobre essa questão de angelologia, né? Onde nós falamos um pouco sobre anjos. É um assunto, como nós sempre falamos aqui, os vídeos são apenas para instigar você a estudar a palavra de Deus, a se aprofundar e, claro, trazer uma visão ampla, porém abreviada de tudo que nós falamos até aqui. Tá legal? Espero ter ajudado você, espero que você compartilhe esse vídeo, marque alguém aqui no comentário para que possa assistir esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco sobre os anjos e você sabe que também vai ajudar outra pessoa que também tenha essas dificuldades sobre esse assunto, marque ela, comente, compartilhe esse vídeo. Fazendo assim você ajudará o nosso canal. Um abraço para você, o canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.